Fala pessoal, beleza? Hoje eu vou ensinar pra vocês como que joga Caveira de Sedlec. Esse jogo incrível da Across the Board com a Bottom Shy, né, do grupo Bestmark. Pessoal, primeiramente temos nossas caveirinhas aqui. E Caveiras de Sedlec é um jogo no qual vocês vão ter que montar ossuários. Então nós embaralhamos aqui e começamos o setup do jogo fazendo pilhas. Pilhas de 3 cartas, tá? Então serão 3 cartas aqui. Faremos as pilhas de 3 cartas. Então serão 6 pilhas de 3 cartas. Lembrando que esse é o modo básico, tá? É o modo que vocês conseguem... É a melhor forma de aprender a jogar no modo básico. Então nós temos nosso cemitério. Bem simples. Pilhas de 3 cartas, tá? 6 pilhas de 3 cartas. Aí, como que a gente vai montar nosso ossuário? Nós temos 3 ações. A primeira ação é a ação cavar. Como que você vai pegar as cartas? Primeiramente, na ação cavar, você vai abrir 2 cartas e escolher uma, tá? Lembrando que o setup inicial do jogo, ele prevê uma carta aberta aqui. Então nós temos essa carta aberta, nós podemos realizar 3 ações. Primeiro, cavar. O que é cavar? É fuçar no cemitério as caveiras. Então vou abrir 2 cartas aqui e vou poder escolher uma carta dessas 2. Ah, mas e se todas as cartas estiverem abertas e só tiver uma para ser aberta? Você vai abrir aquela que falta ser aberta e pegar aquela, tá? Você não vai ter a escolha, você tem geralmente no cavar de pegar 2. A segunda ação a segunda ação que você pode fazer, né, é pegar uma carta que já está aberta. Então, por exemplo, vou pegar essa daqui. Você poderia também, se o jogador da rodada anterior tivesse cavado e pegado essa carta, você poderia, na sua vez, escolher uma carta para você pegar. Então, eu posso pegar essa ou essa. É a ação de coletar, tá? Então, você pode cavar, que é descobrir novas cartas do cemitério ou coletar. A terceira ação é a ação de empilhar. Então, você vai ter as suas cartas na mão, tá? Vamos supor que eu tenho essas 2 cartas na mão. Eu posso ter no máximo 2 cartas na mão. Se eu tiver 2 cartas na mão começar uma jogada, consequentemente eu vou ter que empilhar. Eu vou ter que baixar uma carta para montar meu ossuário. E a regra de montagem de ossuário vai ser, eu vou falar agora, pois a gente já descobriu como que pega as cartas. Você pode cavar, escolhe 2 e puxa uma pra mão, ou simplesmente coletar, que é pegar uma carta das que já estão abertas na mesa. Hoje a gente vai para a fase de empilhar. Pessoal, organizei aqui para justamente ensinar vocês a fase de empilhar. Ó, aqui a gente pode ver no manual que para 2 jogadores, nosso ossuário vai ser maior, para 3 vai ser menor. Então, ó, nós temos, para 2 jogadores ele vai ter uma estrutura assim, tá? 4 cartas na base, 3 cartas aqui e 2 no topo, tá? Essa vai ser a estrutura do nosso ossuário para 2 jogadores. Cada jogador vai ter mais carta disponível, logo o ossuário vai ser maior. E para 3 jogadores, a estrutura vai ser essa daqui. Primeira coisa que vocês têm que saber quando for montar o ossuário é sobre os níveis. Então nós temos aqui os níveis. Esse é um ossuário que ele tem 6 níveis, tá? 1, 2, 3, 4, 5, 6. E a gente só pode colocar uma caveira no segundo andar do ossuário quando ela tem uma base. Então, por exemplo, se eu baixo uma caveira aqui, eu não poderia colocar uma caveira aqui. Eu deveria ter a base dela formada para colocar uma caveira aqui. Ah, mas eu não terminei de colocar a parte de baixo do ossuário. Não tem problema. Você simplesmente pode ir empilhando assim, conforme você quiser. Desde que respeite a ordem da base, 2 cartas apoiam uma caveira em cima. Da mesma forma, eu só poderia ter a caveira do topo para 3 jogadores se eu tivesse as 2 cartas aqui, tá? Agora vamos adentrar nas regras de cada caveira, como que eu pontuo com cada caveira no meu ossuário. Pessoal, eu tirei os sleeves aqui para ficar mais fácil de visualizar. Primeiramente, as caveiras são pessoas que morreram e ainda estão com os desejos intrínsecos a seu espírito, então elas querem descansar em paz. Então cada caveira pontua de uma forma. O camponês, ele foi uma pessoa humilde e ele só gostaria de ser lembrado, de ser visto. Então, só ele estar no ossuário já satisfaz. Ele ganha um ponto independentemente de onde ele estiver no ossuário. Ele só quer ser lembrado. Essa é a pontuação do camponês. Nós temos também a pontuação do nobre. O nobre, ele quer estar em fase de destaque. Então, ele vai pontuar de acordo com o número de cartas de camponês abaixo dele. Vamos supor que ele tá assim, ó. Ele pontuaria 1 ponto porque tem um camponês abaixo dele no ossuário. Se tivesse uma fileira aqui embaixo com 3 camponeses, ele pontuaria 4 pontos. E lembrando também que não só camponês satisfaz o nobre. Ele pode estar acima de outros nobres, tá? E ele vai pontuar. Então vamos supor que tivesse aqui o nobre, mais 3 nobres aqui, vamos supor que tem aqui as cartas. Então ele pontua 1, 2, ele pontua 1, 2, porque tem um nobre e um camponês abaixo dele, tá? Então essa é a lógica do nobre. O clérigo, ele quer estar presente e divulgar a palavra na sociedade. Então o clérigo pontua 2 por nível. Então vamos supor, você tem um clérigo aqui e um clérigo aqui, certo? Ele vai pontuar, nesse nível tem um clérigo, e nesse nível tem um clérigo. Então ele pontua 4. 2 por causa desse e 2 por causa desse, tá?
E nós temos os românticos. Os românticos, eles gostariam de estar junto ao seu par, só uma gêmea, até no momento da cova. Então eles têm aqui o romântico. Se você fizer um parzinho de romântico, deixa eu pegar uma carta aqui, né, que tem um romântico também. Aqui, ó, se você fizer um parzinho de romântico, tipo assim, ó, ele pontua 3 pontos por carta, ou seja, ele vai pontuar 6 pontos por par. Logo, uma carta muito forte, só que é mais difícil às vezes você remanejar os românticos para ficarem do lado do outro. Beleza? Então não tem segredo, lembrando que é só o par que conta. Se tiver aqui, ó, na Idade Média não tinha trisal, pelo menos. Então, você pontua ou aqui ou aqui. E esse daqui romântico, ele que se lasque procurando o par dele. Tá bom? E nós temos o criminoso. O criminoso, ele se arrependeu dos seus crimes, ele foi pra além, ele viu que a água bateu na bunda, né? Falou, ferrou. Tenho que dar um jeito. E o que ele quer? Ele quer ficar do lado de um clérigo pra ter a redenção dele. Se o criminoso ficar do lado do clérigo, ele marca 2 pontos. Então, se você remanejar um clérigo junto com um criminoso, é 2 pontos. A mesma regra vale a mesma regra do romântico. Não adianta você ter... A única condição de pontuação é você ter o criminoso do lado do clérigo. Não precisa estar... não precisa estar assim... Por exemplo, você pode ter... Por exemplo, assim, ó. Você tem um criminoso do lado do clérigo. Cumpriu o critério? Cumpriu. Cumpriu o critério aqui? Cumpriu. Então você ganha 2 pontos por condição. Você ganha 4 pontos. Pessoal, esse jogo, ele possui uma série de expansões. Uma série de expansões. Ele possui, por exemplo, o carrasco, que tem que estar um criminoso conectado a ele. Ele possui o campeão, que é você dar um ponto por romântico conectado. Ele possui essa carta de carnaval. Mas basicamente é a mesma regra. São as mesmas regras com condições diferentes. Beleza? Então essa foi a Caveira de Sedlec. E joguinho muito interessante. E é isso, pessoal.